João Paulo II, figura histórica e espiritual de imenso impacto, viveu uma experiência mística de profunda relevância, contada por Monsenhor Mauro Long, do Opus Dei. Durante uma conferência em memória do Papa, realizada no dia 22 de outubro, dia da sua memória litúrgica, Long revelou uma visão que o Papa teve em março de 1993. Vejo a Igreja do terceiro milênio afligida por uma praga mortal. Eles invadirão a Europa. Vi hordas vindas do Ocidente para o Oriente, de Marrocos à Líbia, do Egito aos países orientais. Esta visão, nunca antes divulgada publicamente, reflete o lado místico de Wojtyla, que, segundo testemunhos, falou com o Deus encarnado, Jesus, vendo seu rosto e o da sua mãe desde a sua primeira missa em 1946. O cardeal polonês Andrzej Dyskór, companheiro de seminário de Wojtyla, revelou a Long: ele tem o dom da visão. Ele fala com o Deus encarnado, Jesus, vê seu rosto e também o rosto de sua mãe. Além disso, a visão do Papa Giovanni Paulo II foi revelada por um seu colaborador próximo, o cardeal Stanislav Zivis, no seu livro A Life with Carol, publicado em 2007. Neste livro, o cardeal conta que o Papa, enquanto hospitalizado após o atentado, teve uma visão mística na qual viu o futuro da Igreja e do mundo. Ele viu a Igreja do terceiro milênio afligida por muitas provações e tribulações, vítima de perseguições e apostasia, reduzida a um pequeno rebanho fiel ao Evangelho e ao Magistério, rodeada de inimigos poderosos e implacáveis, mas também sustentada por uma grande esperança, a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos. Esta visão impactou profundamente o Papa, que a carregou consigo durante toda a sua vida. Ele apenas o compartilhou com algumas pessoas de confiança, incluindo o cardeal Zivis e a mística alemã Anne-Catherine Merck, cuja obra A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo o impressionou profundamente. Mas o que há de tão tremendo nessa visão? Por que é que o Papa João Paulo II manteve isto escondido do mundo e por que é que parece estar a acontecer agora? A resposta a estas questões conduz-nos a outra visão, a da terceira parte do Segredo de Fátima, revelada pela irmã Lúcia dos Santos no ano 2000. Nesta visão, um anjo é visto com uma espada ardente ameaçando destruir o mundo, mas é detido pela Virgem Maria, que lhe diz: penitência, penitência, penitência. Depois vê-se um papa atravessando uma cidade em ruínas, seguido por muitos bispos, padres, religiosos e fiéis. O Papa é assassinado por um grupo de soldados que o atiram e ferem com flechas e lanças. Da mesma forma, muitos outros membros da Igreja caem. Esta visão foi interpretada por muitos como uma profecia da morte do Papa Giovanni Paulo II no ataque de 1981. No entanto, o próprio Papa disse que isso era apenas parte da verdade. Reconheceu na visão de Fátima a confirmação da sua visão pessoal. Ele entendeu que a cidade em ruínas representava a Igreja do terceiro milênio devastada pela crise da fé e pela perseguição aos cristãos. Ele entendeu que o Papa assassinado não era ele, mas o seu sucessor, aquele que deveria liderar a Igreja na batalha final contra o mal. Ele entendeu que o anjo com a espada ardente era o Anticristo, o falso Messias que seduziria o mundo com suas mentiras e milagres. Ele entendeu que tudo isso se cumpriria em 2023. Por que precisamente em 2023? Porque é o ano em que se celebram dois aniversários importantes, o centenário da morte de Anne-Catherine Merck e o cinquentenário do ataque ao Papa Giovanni Paulo II. Anne-Catherine Merck foi uma mística alemã que viveu entre 1774 e 1824 e teve muitas visões sobre a vida de Jesus, a paixão, a crucificação e a ressurreição. Suas visões foram compiladas em um livro intitulado A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que influenciou muitos santos e papas, incluindo o Papa Giovanni Paulo I. Neste livro, Anne-Catherine Merck descreve também o fim dos tempos, em que aparece o Anticristo, um homem de origem judaica que se autoproclama o Messias esperado pelos judeus. Ele realiza falsos milagres, engana as nações e persegue os cristãos. Opõe-se ao verdadeiro Cristo, que retorna em glória para julgar os vivos e os mortos. Anne-Catherine Merck morreu em 9 de fevereiro de 1824, e 9 de fevereiro de 2023 marcará 200 anos desde sua morte.
Esta data tem sido apontada por muitos estudiosos como o momento em que o Anticristo se manifestará no mundo. O Papa Giovanni Paulo II foi vítima de um atentado em 13 de maio de 1981, enquanto cumprimentava os fiéis na Praça de São Pedro. O seu agressor foi Mehmet Ali Agca, um terrorista turco ligado à loja maçônica 2 e aos serviços secretos soviéticos. O Papa foi ferido por 4 tiros que lhe causaram ferimentos graves no abdômen, no braço e na mão. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde foi submetido a várias operações cirúrgicas. O Papa sobreviveu milagrosamente graças à intervenção da Virgem de Fátima, que desviou a trajetória das balas. O Papa atribuiu a sua salvação à proteção da Virgem Maria, que o escolheu para uma missão especial, preparar a Igreja para a vinda do Senhor. No dia 13 de maio de 2023 completam-se 50 anos do ataque ao Papa João Paulo II. Esta data tem sido apontada por muitos profetas como o momento em que o atual Papa, Francisco, será assassinado pelos inimigos da Igreja. Estas duas datas coincidem com a visão do Papa João Paulo I, que viu a Igreja do terceiro milênio aflita por muitas provações e tribulações. O livro Os Segredos de Karol Wojtyla, publicado em 2008, explora ainda mais este aspecto místico do Papa. Wojtyla, homem de oração e pastor profundamente imerso na história, atuou por meio de visões, influenciando não apenas o pensamento espiritual e filosófico, mas também participando dos grandes desafios de seu tempo. Wojtyla não aceitou simplesmente a realidade, mas procurou ativamente mudá-la. As suas visões e o seu pontificado estavam profundamente interligados, como evidenciado no Jubileu do ano 2000, o que representa uma chave hermenêutica para compreender o seu papel na história. O cardeal Cepé enfatizou que a espiritualidade de Wojtyla estava impregnada de humanidade e que ele ensinava e praticava o caminho da santidade. Wojtyla emergiu como um grande mestre de oração, com um gesto que refletia a entrega total num diálogo íntimo com Deus, perdendo todas as dimensões de espaço e tempo. A visão será cumprida? O que podemos fazer para nos preparar? A resposta é simples: penitência, penitência, penitência. Esta é a mensagem que a Virgem nos deixou em Fátima, esta é a mensagem que o Papa João Paulo II nos transmitiu com a sua vida e o seu ensinamento. Devemos ouvi-lo e colocá-lo em prática. Agora rezemos juntos: ó Senhor, Deus misericordioso, ouve a nossa súplica neste tempo de incerteza e tribulação. Nós nos aproximamos de você com corações humildes e contritos, pedindo sua orientação e apoio divino. Olhe para a Igreja, seu povo fiel, passando por provações e tribulações neste mundo. Dá-nos forças para permanecermos firmes na fé, para resistirmos às tentações do Anticristo e para perseverarmos na verdade e no amor. Recorda-nos a lição do Papa João Paulo II, que sobreviveu milagrosamente a um ataque, acreditando na proteção da Virgem de Fátima. Ilumine o nosso caminho e fortaleça a nossa fé, como você fez com ele. Rezemos pelo Papa Francisco e por todos os líderes da Igreja, para que sejam guiados pela sua sabedoria e pela sua graça. Concede-lhes a força para defender a verdade e o amor cristão no meio de desafios e perseguições. Ajuda-nos, Senhor, a viver sinceramente a penitência, a converter-nos dos nossos pecados e a caminhar contigo. Que a nossa vida seja um reflexo da sua luz divina e possamos ser testemunhas da sua verdade neste mundo. Conceda-nos a graça de permanecermos unidos como um só corpo em Cristo, para que possamos enfrentar o tempo de grande tribulação com coragem e esperança, sabendo que no final a sua vitória prevalecerá. Pedimos isso, ó Senhor, com humildade e confiança, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se você gostou do vídeo, comente amém. Que Deus te abençoe.